se tornou a água de Jericó em água sal, água doce. Pegou algo que era sal, jogou sobre a água, e a água ficou doce para o homem, para a mulher tomar da água de Deus. Aí começa a olhar para a palavra de Deus. Quem é Eliseu? Eliseu é aquele certo homem que, quando recebeu a vocação de profeta e foi escolhido pelo profeta Elias, a história vai dizer que de repente uma brisa bate sobre a sua face, então cai o semblante, cai aquela capa que estava cobrindo a cabeça dele, e de repente saiu jovem, crianças olharam para Eliseu e disseram: ele é calvo, pode ele ser profeta sendo calvo? E de repente saiu duas ursas, e as duas ursas pegou, matou a criança, porque a criança morreu, porque apareceu aquela ursa, porque ninguém toca em profeta de Deus, ninguém toca no ministério de profeta. Aleluia! Essa é a verdade. Mas era criança, evangelista André. Não brinca com o ministério de um profeta. Eita Não glória! toque na unção de um profeta. Estamos em uma geração que a geração vive tocando nas unções de profeta. E toma cuidado, porque Deus pode deixar você leproso, Deus pode deixar você doente, para você entender que não é para tocar nos profetas de verdade. Quem é Eliseu na história? Eliseu é aquele que aumentou o azeite da viúva. Quem é Eliseu na história? Eliseu é aquele que foi tomado por Deus para dizer para Naamã: Naamã, você quer livramento? Você quer libertação? É só o endereço, só tem um: é Jordão, para a glória de Deus. Mas olha só que interessante, olhando para este homem, olhando para esta biografia, a biografia de Naamã. Quem era Naamã na sua história? Primeiro que nós entendemos que o nome original de Naamã é chamado de Naamã. Naamã. E o que quer dizer isso, evangelista André? A palavra Naamã significa uma frase. Qual é a frase? Quebrando o encantamento para entrar o agradável. E o que Deus quer dizer com isso? É que ele tem um encantamento na vida dele. Qual é o encantamento, evangelista André? Porque a Bíblia não me fala sobre isso. Ele tinha um título de herói, ele tinha estrela, ele tinha um título de herói, ele era herói na sua nação, mas na nação de Israel nós já temos um herói. Quem é esse herói? É o Deus de Abraão, é Isaac e Jacó. Ele é o meu herói, e se ele é o teu herói, glorifica agora, exalta ele. Glória a Deus! Deus é meu herói. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Esse é meu herói. É por isso que começo a olhar para a história desse homem chamado Naamã. A história diz que Naamã vencia guerras e guerras e vitórias. Naamã era conhecido como comandante que dava livramento para a Síria, para os soldados. Mas olha só que interessante. Quando eu olho para a Bíblia não me fala que só existe um Naamã. O nome Naamã era um nome que era dado para muitas pessoas na época. Não é por isso que a Bíblia me revela 3 Naamã na história bíblica. O primeiro Naamã você vai encontrar lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 4 e versículo 22. E lá você vai ver o primeiro Naamã. E aí você vai ver o segundo Naamã, que é esse. A Bíblia revela as 3 Naamãs da história. Mas eu fico maravilhado. Por quê? Porque ele pode ser comandante do exército, ele pode ser soldado, mas Deus, ele vai além de um soldado. Deus vai além de um comandante. Olhando para Naamã, irmãos, Naamã morava na Síria. Naamã serviu o seu rei da Síria. Agora pega comigo.
mitologia da Síria, Naamã e o rei e o povo da Síria servia a um Deus mitológico. E como era um Deus mitológico da Síria? Era um Deus chamado Bel-Hadad. Quem é Bel-Hadad na história? É um Deus da mitologia da Síria, que esse Deus representava o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade e o Deus da cultura. Mas olha só, o Deus da cultura não curou ele. Olha só que coisa interessante. O Deus da tempestade não curou ele. O Deus da fertilidade não curou ele. Por quê? Porque esse Deus não pode fazer nada por ele. Aleluia! Aí a história vai dizer que esse homem chamado Naamã, ele vai invadir aonde? A terra de Israel. Ele vai fazer o quê? Ele vai invadir a terra de Israel. E ele vai entrar em guerra com a terra de Israel. Não mexa com a terra de Israel, porque Deus tem ciúme com a terra de Israel. Olha só que interessante. Mexeram uma vez, na primeira rodada que mexeram com Israel, aí o Senhor só olhou com seus olhos de chama de fogo e olhou: parabéns, vai tocando e vai matando meus filhos. Amanhã vocês vão ver